Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Informe USP São Carlos, o seu videocast para entender o que acontece na universidade, como isso impacta o mundo ao nosso redor. Legal, né? Estamos aqui no estúdio do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, agora em novo dia e horário, sextas-feiras, 8 da noite. Mas o videocast fica inteiramente gravado à sua disposição para quando você puder assistir. Você também, claro, pode interagir com a gente, mandando sugestões de assuntos que você tem interesse sobre a USP. Então, fique à vontade para escrever aqui no nosso chat, que a gente lê tudinho depois, tá bom? Lembre-se de se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e compartilhar o conteúdo. Fica o nosso convite para que você também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, X e Threads, onde nós vamos disponibilizar vários trechos de cada edição. E assim a gente vai seguindo com a nossa missão, que é a de aproximar a Universidade de São Paulo de você, cada vez mais. E agora é o momento para você descobrir as oportunidades que a USP São Carlos oferece. O Prêmio USP de Impacto Social 2025 está com inscrições abertas até 17 de abril. A premiação vai reconhecer professores e estudantes que contribuíram com atividades de extensão que impactaram a sociedade em 2024. As ações devem estar relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. Faça sua inscrição no sistema Apollo, Editais, Prêmio USP de Impacto Social 2025, que está aí na tela para você. E como parte do programa USP Sustentável, a USP lança edital para financiar projetos na área de educação ambiental e vai disponibilizar R$1 milhão para ações educativas voltadas à sustentabilidade. As inscrições vão até o dia 17 de abril e todos os projetos devem ser coordenados por docentes ativos da USP. Cada proposta selecionada vai receber até R$25 mil para sua execução. Saiba mais em jornal.usp.br. E o projeto English @USP promove cursos gratuitos de inglês para a comunidade universitária. São cursos semestrais em níveis iniciais para alunos de graduação, pós-graduação e colaboradores da universidade. As aulas online começam no dia 22 de abril e as inscrições podem ser feitas até 16 de abril no site do projeto. Tá aí na tela para você também. Aproveite que você está por aqui para se inscrever neste canal no YouTube, @usp.sãocarlos, e assim você vai poder acompanhar todas as edições do nosso videocast e ainda compartilhar o nosso conteúdo. Então, você sabia que existe na USP um instituto que tem como objetivo oferecer estrutura a pesquisadores brasileiros e estrangeiros que desejam desenvolver projetos ligados a diversas áreas? E aqui, além disso, tem mais. Possui parcerias com vários órgãos locais e nacionais. Bom, fiquei aqui imaginando que talvez você não conheça, não saiba sobre isso, mas isso foi até agora, porque é sobre este assunto que a gente vai conversar na sequência. Então, hoje o papo é sobre um lugar que pensa grande, sonha longe e une diferentes saberes para construir conhecimento com impacto. O Instituto de Estudos Avançados da USP. Mais especificamente, a gente vai falar hoje do Polo de São Carlos. E para conversar com a gente, temos a honra de receber a professora Elizabeth Assaf, do Instituto de Química de São Carlos e atual coordenadora do Polo. Muito bem-vinda, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço imensamente o seu convite, Cláudia. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui hoje trazendo informações a respeito do Polo do Instituto de Estudos Avançados aqui de São Carlos. Vai ser um bate-papo bem bacana, bem frutífero, tenho certeza. E também o professor Davi Sperling, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, o IAU, e vice-coordenador do IEA São Carlos. Bem-vindo. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui novamente e
é sempre um espaço muito interessante de diálogo, né, de troca com a comunidade da USP e também com a sociedade. Muito obrigada. Ele falou novamente, gente, porque ele já esteve aqui no Sabidão. Isso. É o mesmo local, é o mesmo espaço, é o Júnior que coordena, né, Júnior? E tá tudo certo. A gente gosta de estar sempre entre amigos, conversando, é bom demais, né? A gente vai entender o que é esse instituto, o que ele faz, por que ele é tão especial e como você aí, do outro lado, pode se envolver até, de repente, né? Para começar, vamos já começar, claro, com a clássica pergunta. O que é o IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e qual que é o seu papel dentro da universidade? Quem que responde para mim? Bom, eu posso começar explicando. Na realidade, o IEA, ele é um centro de pesquisa básica e divulgação científica, que ele tem um foco, na realidade, sempre em estudos interdisciplinares e que atuam de forma transversal. E ele é interessante porque, normalmente, essas pesquisas são motivadas pela curiosidade intelectual. Acho que esse é o grande diferencial. Né? O objetivo também do Instituto é que essas pesquisas, elas ultrapassem as fronteiras interdisciplinares. E com isso, quer dizer, acabam atingindo a sociedade de uma forma mais intensa e, geralmente, gerando benefícios para a sociedade, quer seja, de um modo geral, como políticas públicas, que acabam beneficiando a todos, né? Então, eu acho que essas conquistas todas e esses resultados que são obtidos, eles vêm sempre, são baseados, né, em evidências científicas, a gente não pode esquecer disso, né? E o IEA também, na realidade, ele vem como um espaço livre, né, um espaço de pensar livre, as pessoas têm liberdade de usar os seus pensamentos, as suas criatividades, espaço para inovação. Ele é um espaço incrível, assim, é um espaço aberto, como você já disse, para pensadores, especialistas, não apenas para os professores e docentes da Universidade de São Paulo, mas para os docentes externos também, depois a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, na realidade, eu acho que é um espaço muito especial, onde realmente tem pesquisadores de excelência, de um modo geral, em todo, já passaram pelo nosso IEA. Dentre eles, assim, a gente pode citar José Saramago, Fernando Henrique Cardoso, a Marilena Chauí, Paulo Altran, dentre outros. Esses são os nacionais. Depois, os internacionais ficam para o Davi fazer algum comentário. Olha só, quer dizer, pouca gente, assim. Pouca gente. E não é nada importante também. É uma unidade de excelência acadêmica, né? Que maravilha. Mas se você me permite, Cláudia, acho que é interessante colocar na história esse movimento, né? Por que a USP cria o IEA? Então, assim, primeiro, o IEA aqui, né? Tem o polo em São Carlos, mas ele é de um instituto que é da universidade. Sim. E pensar que os IEAs, assim, então o IEA também não é uma invenção uspiana, digamos, né? Então, acho que é super interessante a gente resgatar como que os IEAs, eles surgem na própria história, que é a história das universidades. Isso é muito bonito, porque aí acho que todo mundo vai conseguir, de certa maneira, se situar nesse contexto. A primeira universidade de pesquisa no mundo, né, não sei se os nossos ouvintes e a nossa audiência sabem, mas a primeira universidade de pesquisa, ela é criada em 1810. Embora as universidades sejam muito, muito antigas, aquilo que a gente chama de universidade de pesquisa, em 1810, em Berlim, a Universidade Humboldt, né? Então não é nos Estados Unidos, não é na Inglaterra. Então, por quê? Porque as universidades até aquele momento, elas estão orientadas não à produção de um conhecimento novo, mas na salvaguarda do conhecimento existente e na transmissão desse conhecimento existente. Então, essa ideia de que eu tenho uma universidade com sala de aula e uma universidade com laboratórios. Tem uma primeira virada aí, né? 1810. Ex-alunos da Alemanha, americanos que vão até a Alemanha, voltam para os Estados Unidos e participam da criação de algumas universidades. E essas universidades já com esse espírito um tanto novo. Pensadores. Né? E em 1930 que é criado esse primeiro Instituto de Estudos Avançados em Princeton, que não é vinculado a nenhuma universidade, que é a diferença também em relação ao nosso, que depois a Beth e hoje a gente pode conversar a respeito. Qual a diferença entre esses institutos que são baseados em universidades e aqueles que não são? Eles são avulsos, baseados em universidades. Dizer, não tem nenhum vínculo com ninguém. Isso. E aí imaginar que 56 anos depois, a USP cria o seu.
num momento muito importante também, que é o momento de redemocratização do país. O que aconteceu em 1986, né? Então, só para a gente pensar, a gente pode puxar depois esses aspectos da nossa história institucional e da história nacional, mas quando o José Gondenberg cria o IEA, né, ele está pensando muito numa refundação das bases da universidade, num contexto pós-ditadura, e que está dialogando com os grandes temas nacionais, né? Entendi. Então, quer dizer, então, é uma história muito bonita. Ali já começou a pensar, rever a maneira como que seria. Sim, né? Olha sim. que interessante. Bacana essa introdução, né? A gente E não tinha nessa noção direção disso. que o Davi está falando, na realidade, em 1997 é que foi criado o nosso polo aqui de São Carlos, que foi criado pelo professor Sérgio Mascarenhas. E, na realidade, ele veio de uma vivência que ele estava tendo em Princeton, e ele conheceu lá, vivenciou o estudo de estudos avançados, e ele trouxe para cá essa ideia de como lá em Princeton era uma unidade independente, ele chegou aqui e queria também fazer desse nosso polo uma unidade independente. Então, ele procurou, na época, o atual reitor, que era o professor Flávio Fava de Moraes, e trocou uma ideia com ele sobre isso, só que daí o reitor, na época, sugeriu que, ao invés de ele criar aqui apenas uma unidade independente, fosse criado um polo do já existente polo de São Paulo, que existia desde 86, e aqui em 97, então, aqui se cria o polo de São Carlos do Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, existem dois polos, além do de São Paulo, que seria o geral, vamos dizer São assim. Paulo não é um polo. Não São é um Paulo polo, é um instituto. É o geral. É o geral. E tem dois polos, sim, que é o polo de São Carlos e o polo de Ribeirão Preto. Aí é o de Ribeirão Preto. Então, são dois polos além do de São Paulo que gerou tudo isso. E que são formalizados mesmo como polos em 2009. Antes disso, ele era um polo, digamos assim, não era exatamente um polo, era um Instituto de Estudos Avançados de São Carlos. Tá, né? Um pouco autônomo, assim. E desde aquele período, em 2009, já se aventava a criação do polo em Piracicaba, que ainda está em gestação, né, Beth? Acho que talvez para esse ano, no máximo daqui a um ano deve sair, tá? Em vias de sair o terceiro polo. Com tantas coisas para serem pesquisadas e para tanto avanço que tem por aí, eu acho que cada vez mais devem sair, não? Outros. Sim. Será que não? Exatamente. Bom, eu já ia te perguntar como que surgiu o Polo de São Carlos, mas já respondeu. Tá ótimo, assim que a gente gosta, que flua naturalmente. E atualmente, vamos então fazer um parâmetro com o passado até agora, os principais objetivos do Polo São Carlos, que eram e que agora estão atualmente assim mais florescendo, ou como que seria a palavra que vocês utilizam? Posso te dizer que eu acho que um dos nossos objetivos maiores é fazer desse polo um local de grande efervescência intelectual, com grandes ideias inovadoras em diversas áreas do conhecimento. Eu diria que esse consegue. Como atingir isso, aí tem um caminho longo. Mas eu acho que esse seria um dos maiores objetivos que a gente pode ter, transformar esse polo, eu não diria numa réplica, porque isso não consegue ser, mas num polo, o modelo que tem em São Paulo, que é um polo excepcional, que é um instituto excepcional. Eu imagino. E como que se diferencia o polo aqui de São Carlos dos outros polos do IEA? Tem alguma diferença, assim? Ou melhor, do polo existente, que é o de Ribeirão Preto? Sim. Olha, primeiro acho que é importante pensar assim, como é que o IEA se organiza, né? A gente não tem uma autonomia administrativa, né? É vinculado a São Paulo, então. Nós somos coordenadores do polo aqui, mas o IEA tem os seus diretores, o seu conselho deliberativo, tem uma comissão de pesquisa. Então, ele funciona ele não é exatamente uma unidade de ensino, pesquisa e extensão, ele é uma unidade de pesquisa. Tá. Então, não há alunos de graduação, não há alunos de pós, mas há, sim, espaço para pós-doutorandos e iniciações científicas. Então, esse convite que a gente está vindo aqui, né, não só para apresentar, mas para convidar as pessoas a participarem desse espaço, ele não é um espaço só para professores, né, da universidade, também não é um espaço só para professores que estão em estágio para virarem sêniores ou sêniores, né? Ele é um espaço para pesquisadores em amplo espectro e, dentre eles, pós-doutorandos e de iniciação científica. E só para entender essa ideia do avançado, que acho que ele tem várias aberturas aí, várias acepções. Dá para a gente pensar, né, em várias definições, né? A gente imaginar, por exemplo, que dentro do IEA pode receber pesquisadores
que não sejam doutores e que assumam uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, que são as cátedras. Né? Então, eu posso ter alguém de notório saber, não necessariamente acadêmico, e que é trazido pela universidade, porque a universidade reconhece nele ou na sua comunidade um tipo de conhecimento que deve ser importante de ser trocado com o conhecimento acadêmico. Né? Então, dentro dessa estrutura, cada polo tem a sua, aí sim, uma semi-autonomia, né? Ao mesmo tempo que a gente dialoga com o que é feito em São Paulo e tem certas estruturas às quais a gente responde, a gente também tem a liberdade de criar eixos de trabalho, grupos de pesquisa, grupos de estudos, né? A Beth vai falar mais adiante do ano sabático. Então, essas atividades que elas são, ao mesmo tempo que estruturais do IEA, a gente pode dar aqui uma fisionomia local, para que a inovação dialogue com o território local. Porque tem a ver com a cidade onde ele se estabelece. Então, nada mais justo do que procurar as pessoas pensantes, né, daqui, da onde a gente está, e de cada polo, de Ribeirão. Né? Ribeirão e São Paulo, claro que tem amplidão, né, de tudo lá. Mas eu fiquei pensando, né, dessa início de conversa, e nem faz parte do roteiro, mas eu vou falar porque é legal. Talvez vocês sintam que as pessoas não conheçam o IEA? Sim, com certeza. Sim, tanto que nós já estamos planejando fazer um workshop, passar em todas as unidades para levar ao conhecimento de toda a comunidade suspiana da existência do IEA, como trabalha, como funciona. Ainda só para complementar a questão dos objetivos, como vocês estão falando disso que o Davi comentou, a gente então, quer dizer, a nossa perspectiva de transformar, quando eu falo em transformar isso num lugar de efervescência, na realidade a gente conseguir trazer quer dizer, dialogar um pouco mais com as nossas unidades do campus e fazer com que as pessoas se interessem por participar dessa vivência dentro do Instituto de Estudos Avançados, né? Com isso a gente quer aumentar os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, ver se a gente consegue estimular os professores que estão na aposentadoria, em vez de ficarem de sêniores na sua unidade, serem sêniores na nossa unidade, construções de cátedra, construção de residência. Então, todas essas atividades que já existem no IEA em São Paulo e que ainda aqui estão em fase embrionária, muitas delas, a gente quer fazer isso crescer e realmente tornar o nosso polo alguma coisa grande, alguma coisa muito, muito bacana, realmente de vivência agradável e que renda bastante frutos, né, para a gente, frutos interessantes. Pesquisas de qualidade. Eu entendo assim, né, estou falando o povo que está escutando agora, está pensando junto comigo, eu acho, né? Então, quer dizer, cada instituto daqui pode ser que pense e faça as coisas dentro do próprio instituto e não repasse, essa transversalidade é importante. Que seria natural para o IEA também dar seguimento em algo que ali eles não estão nem, talvez, dando Por isso que a gente pensa nele ultrapassando as fronteiras disciplinares. Quando você ultrapassa a sua fronteira disciplinar, você entra numa transversalidade do conhecimento. E aí você consegue avançar muito mais do que você ficar só... Porque ficar só ali naquele mundinho, né? Vamos expandir os horizontes. Uma expansão e cada problema é visto de diferentes maneiras, né? Isso você realmente acrescenta muito conhecimento e muito resultado que certamente é para trazer sempre... A gente faz tudo isso, no fundo, sempre olhando também pela sociedade, né, Cláudia? No sentido de sempre levar benefício para a sociedade, uma política pública que traga um maior bem-estar para a nossa sociedade, para o ser humano, para quem está no nosso entorno. A gente já trouxe eletivas que são colocadas nos colégios de Estado e que tem algumas parcerias até com o IEA, que a gente ficou sabendo, assim... Foi super bacana, tem a colaboração de uma das professoras lá. Professora Ivone. Da professora Ivone Mascarenhas. A Neucideia. Neucideia, isso. A Neucideia colaboradora. Desculpa, professora. A professora Neucideia também, né, que esteve falando com a gente, inclusive no Sabidão, sobre uma das eletivas que a gente trouxe aqui, né? Quer dizer, é sempre essa troca, né? Que tem algo que vocês fazem lá que vai surgir um efeito, vai surtir um efeito na sociedade, como está acontecendo. A nossa Talvez ideia também, assim, saibam, né? Quando a gente pensa também em política pública, na nossa dimensão, a gente primeiro, assim, na nossa cabeça a gente pensa no município, depois no entorno das cidades, no entorno do município, quiçá no estado, quiçá
no Brasil. Claro. A gente tem que pensar adiante, né? Lógico. Para frente, né? Como que o IEA contribui para a interdisciplinaridade na USP? Boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta e eu acho que não tem uma resposta mágica, né? Primeiro, eu acho que ele tem a maneira dele de se constituir é uma maneira, digamos, já de abertura à estrutura da universidade. Então, processos mais ágeis, né? e modos de constituição de grupos de trabalho e grupos de pesquisa, como a Beth mencionou, que eles partem do princípio dessa interdisciplinaridade. Então, a interdisciplinaridade, ela não deve ser um fim, não é o resultado do projeto, mas é o meio pelo qual ele se estabelece. Acho muito interessante, assim, depois a gente pode mostrar para o público essas duas publicações aqui que dizem da história do IEA, né, no mundo, no Brasil, na USP e também em São Carlos. Tem uma citação aqui que diz o seguinte, né, o IEA seria esse lugar do confronto das epistemologias. Né? Então, a gente está falando aqui com um grupo acadêmico, agora, certo? Não, epistemologia são formas de produção de conhecimento. Né? Então, a gente está com um público acadêmico aqui, então está tudo certo. Mas eu não sei se a palavra confronto é a melhor. Eu acho que encontro funciona... Talvez a gente possa atualizar um pouco essa ideia, né? Porque é a tua maneira, a partir, né, da tua formação, da minha, da Beth e de outros, e a gente olha para o mundo a partir dessa perspectiva. E o outro de outra, e a gente então estabelece esse encontro, que não é uma somatória só de partes, né? Mas é a ideia de você você dar um salto para além dessa somatória. Mas isso eu acho que é importante, assim, é algo que não é fácil de fazer, todo mundo sabe aqui, a gente sempre fala da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, mas ela é um pressuposto na constituição dos grupos. Então já são grupos de trabalho, que a gente chama de estudos ou de pesquisa, que na sua origem eles se colocam em termos dos seus integrantes, das suas abordagens e também dos seus objetivos de pesquisa. Você não consegue identificar, esse é um trabalho de biólogo, por exemplo. Esse é um trabalho só do físico. Não, esse é um trabalho que eu vou precisar, talvez, de um filósofo, de um físico, né? Porque são problemas complexos do mundo hoje. E a gente não consegue responder apenas a partir de uma perspectiva. Né? Nossa, E aí você teria algum exemplo, por exemplo, de um projeto que pudesse exemplificar essa conexão de diferentes áreas para a gente? Olha, se vocês me permitem, eu vou falar de um no qual eu estou diretamente envolvido. Por favor. Né? É um trabalho que envolve também a escola pública, e eu acho que esse talvez seja um dos eixos estruturantes desse polo desde a sua origem. Então, se a gente for pensar, olhar para a escola pública e incrementar a sua qualidade, desde 97 isso está posto, e eu acho que isso se coloca atualmente e vai continuar se colocando. Então, é essa relação entre uma pesquisa interdisciplinar, mas que ela não é um trabalho de extensão da universidade, quer dizer, a universidade vai lá e vai ensinar as pessoas como fazer. É o encontro desse saber com o saber que já está no território, né? E que a gente muitas vezes esqueceu dele, e que a gente está olhando para ele, né? Então, quilombolas, indígenas e esse universo todo, que são essas cosmologias, modos de pensamento sobre o mundo, que a gente precisa integrar. Então, nesse trabalho, muito rapidamente, para não me alongar, o que nós fizemos foi um exercício ou uma oficina com escola pública, crianças de 9 a 11 anos, olhando para o Parque do Bicão, que todos nós conhecemos aqui, quem é de São Carlos. Ele é um parque incrível, mas está bem degradado, né? A gente fica aqui com o desejo de que ele seja de fato um super parque. Mas ali a gente consegue perceber uma flora e fauna interessantíssima, mas que a gente não consegue identificar. Então a gente passou por um processo científico de identificação dessas espécies. Então veja, uma identificação que parte da biologia, da botânica, do paisagismo, né? Então envolvem aí esses profissionais. Depois dessa identificação, em loco no parque, os alunos foram observar mais a fundo em microscópios, foram fazer desenhos de observação, identificaram os nomes científicos, depois em pesquisa na internet os nomes populares. De posse disso tudo, foram feitas fichas sistematizadas desse conhecimento, e o que a gente pôde perceber, inclusive mapas geográficos localizando onde essas
espécies estão no parque e de onde vieram do planeta. E a gente tem um mapa muito bonito que nos mostra que dentro do bicão tem um mundo. Tem espécies da Índia, da Europa, da África e de várias partes da América, né? E isso contribui, de certa maneira, para que a gente tenha uma revalorização de um bem público, né? E essa revalorização ela vem por meio da ciência, ela vem por meio de aspectos artísticos e de uma interação entre conhecimentos. Então, esse acho que é um exemplo de um trabalho que recorre a biólogo, geógrafo, historiador, arquiteto, no meu caso, né? E antropólogo. A gente teve antropólogos da Universidade Humboldt de Berlim trabalhando conosco nesse projeto. Então é uma coisa que assim, o IA está aberto para esse tipo de situação que é de invenção, inclusive, né? E isso acho que é o que mais nos encanta, né, Beth? Exatamente. A possibilidade de ser um espaço de criação e que a gente está aberto, inclusive, a novas ideias. Que bom a gente estar conversando sobre isso hoje, né? Porque Sim. vai desmistificar para muita gente. Falar assim, nossa, mas o IA é isso? Será que eles ficavam lá naquele cantinho ali e a gente não podia ter acesso? Que nada, gente. Ao contrário, vocês têm que ter acesso. Não é, professor? Né, professora? Exatamente. Ficarem lá parados esperando serem convidados. Não, já entrem. Sim. Não é universidade pública, Tomem um café aberta. Tomem um café conosco. Já fui lá tomar café, viu, gente? Inclusive, é super aberto mesmo. Né, Juliana? A Juliana tá lá, que é da área de comunicação, que tá aqui com a gente, mas tá lá quietinha. É bacana a gente ter esse convívio, né? Entender um pouco, dentro da própria USP, o que está acontecendo, né? O que o que a gente espera, né? Que o nosso IA, mais para frente, seja exatamente isso. Que ele fique o dia todo lotado de docentes, de estudantes, de pós-graduação. De curiosos, né? Curiosos. Você atiçar um pouco também da curiosidade das pessoas faz parte, né, da coisa, né? De ir até lá e falar assim... É experimentação, né? Você chega num determinado nível seus trabalhos de pesquisa que precisam... Você fica com uma ideia, precisa mais. E como é o mais? O mais vem também dessa transversalidade que você se junta a outras pessoas para fazer esse... caminhar além do que você já foi. A Beth usou uma expressão que eu gosto muito, assim, quer dizer, são pesquisas movidas por curiosidade intelectual. Então, não é necessariamente um objetivo instrumental e que precisa ser respondido a curto prazo. Né? Então, essa curiosidade intelectual, ela faz com que nenhuma pergunta seja uma pergunta errada. Exato. Certo. Porque você pode pesquisar a respeito dela e ter 1000 respostas. E né? o artigo que o fundador do IA de Princeton escreve, né, no momento da sua fundação, tem o título seguinte, a utilidade, a necessidade do conhecimento inútil. Qual o conhecimento inútil que é necessário? É exatamente essa curiosidade intelectual que faz a gente mover e que deu na teoria da relatividade e outras perguntas que não são causa-consequência diretas, mas que fazem avançar o conhecimento. Porque tantas invenções? Porque Sim. a pessoa não se conteve com aquilo que estava vivenciando. Teve que ir atrás de buscar alguma coisa, não é? Sim. Então, vai ficar com o pensamento estático. Exatamente. Não pode. Não. E essa ação bacana que vocês fazem, que envolve alunos de ensino médio, envolve professores da rede básica, é super legal, né? E faz com que vocês tenham até uma visibilidade maior fora daqui, né? Fora da própria USP. Talvez a própria USP não saiba disso. Agora vocês sabem que eles têm, né, esse trabalho muito, muito rico, né, em relação também aos alunos, né? Sim. Que estão indo, como você mesmo disse, buscar conhecimento que eles não têm, mas por que não, né, obter? Adorei essa ideia, é muito boa. Quais são os grupos de pesquisa em atividade hoje aqui no Polo São Carlos? Bom, nós temos 3 grupos atualmente. É um grupo de pesquisa, que é esse grupo que o Davi trabalha, né? Que ele coordena, na realidade, que é Arte, Ciência e Tecnologia, que eu não vou falar porque ele já falou, né? Já explicou. E nós temos outros 2 grupos. Um é o grupo de estudos em Ciência, Educação e Inclusão. Esse atua tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Esse é o projeto do professor Hernandes com a professora Ivone. E tem o grupo também de estudos de ações sociais, que é o grupo do José Marcos. Fugiu o nome dele, desculpa. Do José Marcos, que são realizadas no Campus 2. Ele tem um conjunto de atividades sociais que ele trabalha com o entorno do Campus 2, visando, né, sempre um projeto de extensão educacional para
para as crianças mais vulneráveis, né? E o esse grupo da Dona Ivone vai nas escolas e atua junto com a Neucidé, que a Neucidé já deve ter contado aqui para vocês, mas ela tem esse grupo que elas vão ensinando ciência e vão trabalhando ciência junto com a educação, e no final elas geram um material que elas colocam lá no mural, como se fosse uma historinha, um dos desenhos, e vão tentando, né, colocar na cabeça dessas crianças a importância da ciência, a importância da educação, a importância de pensar que elas podem ser grandes um dia e que tem que, estudando é que se vai chegar lá, né? Então, esses grupos que nós temos hoje. Esses são os grupos que estão de grupos de estudo. Nós também tivemos esse ano, pela primeira vez, um professor dentro do nosso programa sabático que existe desde que o IA foi praticamente criado. Nós conseguimos trazer que foi do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, professor Rui Sardinha, e que terminou agora, está terminando, né? Finalizou com um workshop muito interessante que foi feito na semana passada, talvez, 2 semanas atrás. E agora estamos abertas de novo para inscrição, no novo, que vai ser, já está aberta a inscrição para o programa sabático de 2026. Então, quem tiver, já fica aí o convite, para quem tiver interessado, é só entrar em contato conosco, isso vale para docentes, né, para fazer o programa ano sabático. Ele tem algumas regras que depois a gente pode conversar. E atualmente a gente está com o professor Cominato, que ele está participando, então ele ingressou agora no nosso ano sabático, vai começar e deve ficar esse ano todo conosco até. A gente conseguiu mais esse professor esse ano para estar com a gente aí trabalhando e desenvolvendo atividades para o nosso polo. Calma que vai ficar lotado lá, Depois você vai vir aqui contar, precisaremos de espaço novo. Esse passa a ser um dos nossos desafios daqui a pouco, aumentar, além de outras coisas, aumentar o nosso espaço físico. Está começando a ficar... É um espaço bacana, mas né, tá limitado. Ficar limitado. Para quem não conhece ainda, gente, é assim. Vocês entram aqui pela Carlos Botelho, 1465, que tem o Centro Cultural logo em frente, né? Segue adiante, que tem a placa do IEA, assim, e pronto. Vocês encontraram o Instituto de Estudos Avançados. Ó, já estou dando até o caminho para chegar até lá. Ó, depois não digam que não tinha cafezinho, por favor. A gente dá um jeito. Tá bom. Então, claro que existe espaço ainda para pesquisadores, colaboradores e tal. E como que isso funciona? Vai chegar lá uma pessoa interessada em... Na realidade, nós temos diversos programas dentro do IA, né? Nós temos o programa, que é o programa do ano sabático, nós temos professores sêniores, nós temos os projetos, os grupos de trabalho que envolvem grupos de pesquisa e grupos de estudo. Nós temos também as cátedras que nós estamos caminhando para construir a nossa primeira cátedra, ela já está em andamento até esse ano. Certamente no segundo semestre a gente já vai poder estar dando aqui um podcast com vocês, com o nosso catedrático, o nosso trabalho. E o Davi também está trabalhando numa residência que não sei se até o final do ano ela já vai estar pronta, esperamos que sim. Posso que também comentar sobre ela. Ela comenta daqui a pouco sobre a residência. A nossa cátedra ela será na direção de ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, essa cátedra ela é bem ampla e a gente já tem muitas ideias e muitas perspectivas de sucesso com ela. Deixa eu ver se nós temos mais alguma coisa. A gente tem também, assim, um processo, assim como a cátedra, a gente ainda não pode ventilar muito, porque... Spoiler. Acho que são todas tratativas, né? Entendo. Há processos internos e externos à universidade para que isso se constitua. 2 grupos de pesquisa também, nesse ano, se tudo der certo, a gente vai ter 2 grupos novos, em temas que são muito, muito interessantes, com pessoas extremamente, assim, pesquisadores de ponta na sua área, né? Um é um grande campo de políticas públicas e desenvolvimento urbano, né? E um outro na área de difusão científica para o público infantil, né? Então, de novo, essa linha da educação, ela é muito, muito forte, como eu disse desde o início, né? E a gente sempre teve essa outra linha muito forte, que é o do desenvolvimento local, né? Em várias frentes. E a gente pode também mencionar aí iniciativas anteriores. Então, essas iniciativas, de certa maneira, elas estão articuladas com esse perfil que o Polo tem historicamente. E isso não significa que as ações elas devam se circunscrever a essas linhas, né? Então, você tinha perguntado, então, como é que alguém chega e pode atuar?
São movimentos de duas frentes. Uma é esse movimento que a gente vem fazendo, orgânico, de dentro para fora, a partir de um histórico e de uma análise desse histórico, e perceber quais são as potencialidades e desafios ainda a vencer. E a gente, então, por exemplo, esses 2 novos grupos, é um crescimento orgânico, de perceber que está aqui e é muito simples trazer para cá, e o IEA cresce e esses grupos e esses pesquisadores também vão crescer muito. No caso da cátedra, a mesma coisa, é um movimento de dentro para fora. E tem movimentos que são de fora para dentro, que são esses que os pesquisadores podem nos escrever, né, irem lá e trazerem propostas, porque inclusive podem encontrar, depois a gente pode deixar endereço e tal, mas é muito fácil. Se Nós vocês vamos entram... tudo na descrição do vídeo, fiquem Joia. tranquilos. No site do IEA em São Paulo, há links, e a gente vai colocar isso depois, né, Ju, no nosso grupo também, lá no nosso polo, os links de como constituir grupos de pesquisa e grupos de estudo. Tem uma forma de documentos necessários e tal, né? Tá. Mas é sempre importante, assim, vir conversar conosco, obviamente, para que a gente estruture de maneira articulada esse crescimento, para não ser algo que, né? Às vezes a pessoa pode se perder também, né, na documentação, não ter noção de como começar exatamente. E, claro, o contato pessoal é válido, né? Muito nessas horas, né? Porque tira muita dúvida também. Sim. Tendo os links já ajuda bastante também. Muito legal. E só queria acrescentar que na semana que vem, né, Ju, dia 23 vai ter o nosso workshop que a gente vai fazer aqui no nosso auditório, que vai ser a divulgação do programa Ano Sabático. Então, a gente está preparando, convidando todos os professores, todos os docentes do campus para participarem. Olha lá para eles, com vídeos, por favor. Todos vocês estão convidados a participarem do nosso workshop, onde nós vamos apresentar para vocês o ano sabático, quais são suas regras e quais são as demandas que são necessárias para vocês estarem conosco a partir do ano que vem. Sejam todos muito bem-vindos ao IEA. Depois disso, né, eu só vou agora juntar uma pergunta que tem a ver, que envolve professores, envolve as unidades, né? As atividades do IEA se articulam com os institutos, a USP já? Sim, eu acho que sim, de certa forma, né? A gente tem os nossos grupos de trabalho, que eles fazem essa articulação com se não fazem, podem fazer com as diferentes unidades, né? Então, essa é a articulação que a gente tem com as unidades. E a gente tem a articulação também, não como uma unidade de ensino e pesquisa, mas com as unidades administrativas. Conforme o Davi já falou, a gente não é uma unidade que tem a gente não tem uma área que cuida da nossa parte financeira, a gente não tem autonomia para fazer nenhum órgão desse tipo. Então, a gente sempre depende das outras unidades colaborarem conosco. E isso tem sido acontecido de forma sem nenhum tipo de problema. As unidades estão todas se dispondo sempre a colaborar, porque a gente precisa fazer, às vezes, uma pequena compra. A gente, na realidade, teria que pedir tudo para São Paulo. Só que muitas vezes fica difícil a gente fazer. A gente, às vezes, precisa de uma coisa pequena, uma coisa rápida. Local, né? Então, a gente usa todas as nossas unidades daqui e usa a prefeitura também para nos colaborar. Então, compras, transporte, às vezes o espaço mesmo, quando a gente tem eventos maiores que a gente precisa usar os auditórios maiores, o pessoal tem sempre sido muito colaborativo conosco. A gente está muito contente, muito agradecido a todos eles que têm colaborado conosco. E vocês também realizam eventos, que eu sei. Se tem alguns, por favor, que marcaram, assim. Então, um evento que nos orgulha muito, né, é o chamado Diálogos Avançados. Ele teve início no ano passado e ele se estrutura a partir de um convênio. Então, também isso é algo importante a citar. É a primeira vez que o nosso IEA realiza um convênio com o Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos da Universidade Federal de São Carlos. É importante destacar também que, além de São Paulo, que é uma megalópole, né, só São Carlos, no Brasil, tem 2 institutos de estudos avançados. Né? Então, essa é uma preciosidade incrível, né, por conta desse ecossistema acadêmico, tecnológico, de inovação que temos aqui. Então, logo que entramos, a gente mirou e falou assim, precisamos estabelecer um convênio, uma parceria, e mais do que algo formal, começar a pensar ações conjuntas. Uma delas, então, foi o Diálogos Avançados, que se constitui num evento anual de 3 dias e que se coloca a pensar temas que estão no horizonte, são emergentes, são complexos, e colocar professores das 2 universidades em diálogo, que
que também isso não é tão Trivial. comum, né? E também profissionais de áreas distintas do conhecimento para estarem em mesas redondas, por exemplo. Nós tivemos no ano passado geólogo com economista, sociólogo com geógrafo, engenheiro com químico. Então, tratando de um desafio que é tremendo, o tema do ano passado foi as ciências diante do antropoceno. Né? Então, como nós, a partir das ciências, estamos encarando esse momento da humanidade que é extremamente desafiador e que, pelas disciplinas isoladas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E muito menos a universidade sozinha também não vai chegar. Então, é de fato um problema complexo. Esse é um evento que já estamos mirando no segundo. Diálogo, né? é super importante. Nossa. Já estamos mirando no segundo evento. Esse evento ocorrerá sempre em outubro de cada ano. E ele é sediado sempre nas 2 universidades. 2 dias numa universidade, 1 dia no outro, e depois, no ano seguinte, a gente troca, né? E, então, sempre esse evento, então, anotem aí no calendário, o IEA vai ocupar o segundo semestre sempre com diálogos avançados, e a gente espera ocupar sempre o primeiro semestre com um seminário proposto pelo pesquisador sabático. O Rui, então, propôs esse seminário sobre inovação. Inovação é um dos grandes temas do momento, mas a partir de uma especificidade muito importante. É a inovação por missões, né? É um termo que parece um tanto estranho, mas ele olha para as missões da universidade pública. E a inovação para a universidade pública, ela não diz respeito só à inovação para o setor econômico, mas também para a sociedade como um todo, ou inclusive mirando especificamente em questões de inovação social. Ele trouxe pesquisadores e convidados de relevância nacional, internacional. Tivemos os pró-reitores aqui. Foi um evento também muito significativo. Então, a princípio, são esses grandes eventos, e os grupos de pesquisa e de estudos também têm a sua autonomia para a criação de eventos que são específicos dos seus interesses. No caso do Grupo Arte, Ciência e Tecnologia, no ano passado nós criamos o ciclo ACT, trouxemos artistas e cientistas para pensar essa confluência entre ciência e arte, né? E já vou deixar aqui também como se fala, um jabá, né? Dia 25 a gente tem a abertura do ciclo 2025. Pode, né? E deve fazer. O professor Gustavo Nonato, do ICMC, ele vai trazer esse universo da computação e trabalho com banco de dados e visualização de banco de dados e como isso nos permite olhar para problemas urbanos complexos. Eu só queria fazer um comentário com isso que o Davi colocou com relação a diálogos avançados, quando ele fala, né, que no mesmo diálogo estava fazendo um geólogo, eventualmente com um economista, a gente perceber que a temática é a mesma, mas a transversalidade das discussões. Então, é essa transversalidade que o IEA traz consigo nos projetos que tem. E isso é extremamente importante e de uma riqueza imensa quando a gente chega no final de um evento desses, a quantidade de quanto a gente pode crescer ao longo desse evento. Então, é nessa direção, porque às vezes as pessoas não imaginam muito a transversalidade, mas esse evento do Diálogos é sempre assim, a gente traz os contrapontos, as pessoas olhando cada um dentro da sua expertise, né, olhando e trazendo suas contribuições, e no fim, né, claro, o ideal é sempre que todo mundo pelo menos saia conseguindo fazer uma reflexão sobre isso, se a gente não consegue chegar exatamente a uma conclusão final, um fechamento total com uma grande solução para os problemas que nem sempre são possíveis, né? Mas pelo menos certamente as pessoas saem fazendo uma reflexão. Os olhares diferentes, né? Da mesma coisa, cada um tem um diferente do outro, ainda mais de áreas diferentes. Cada um contribui da sua forma, né? De universidades diferentes, né? Não é competição, é todo mundo pensando. E são áreas mesmo, são áreas distintas para o mesmo tema, né? Todo mundo discutia antropoceno, mas como ele é visto pela área do geólogo, pela área do físico, pela área da tecnologia, quer dizer, são diferentes áreas todas discutindo, né? Achei super interessante, porque não tem... Esse ano vai ter mais. Como ele disse, né, que juntaram-se, né, o Fiscari e o USP, né? Quer dizer, ninguém está pensando em competir, ninguém está pensando em saber mais que o outro. Não, a gente está pensando em somar. Exatamente, somar para crescer, né, para buscar novas oportunidades. Para buscar soluções e oportunidades, pensando sempre, como eu já disse, na sociedade. Né?
porque a gente faz Falando tudo. em sociedade, como que o público externo pode acompanhar ou participar dessas atividades? Eu já falei que eles podem chegar ali, né, por conta própria, né? Mas, na verdade, são abertos ao são público. todos abertos. Eles são gratuitos, abertos. E muitos são já transmitidos. Nós temos as gravações do YouTube, também para aqueles que queiram acompanhar depois. Tá. Com a ampliação do polo, né, e a vinda da Juliana, nossa analista de comunicação, também estamos trabalhando com os cortes, né, uma comunicação mais direcionada para públicos específicos, o que é um ganho tremendo. Né? Já andei percebendo, viu, João? E a gente também busca, o nosso projeto, consolidar o Diálogos Avançados, sempre com uma publicação impressa e e-book, para que fique registrado aí esse evento e interessados nesse pensamento interdisciplinar podem consultar. Então, tem tanto uma orientação assim para público acadêmico e também o público não acadêmico. Nós tivemos, não foi a maioria no Diálogos Avançados do ano passado, mas tivemos um público interessante, inclusive com perguntas que são aquelas que normalmente não são feitas. Porque é aquela pergunta que não é a pergunta acadêmica, é a pergunta do cidadão comum que está diante de problemas. Que faz falta, às vezes, da professora. Claro. E são desafiadoras e é importante a gente estar diante delas. Né? Ali talvez a resposta nem exista ainda, mas possa fazer com que se pense a respeito. E despertar também a curiosidade intelectual nessa pessoa outro. Que não é o acadêmico. Sim. Né? Eu acho que ele começa a enxergar um novo universo, né? Eu acho que até eu tô aqui já enxergando. Gente, a gente está aprendendo todo dia, né? Isso que é bom. Claro. Que a gente tem essa vontade de entender determinadas coisas que às vezes, inicialmente, parecem complexas, mas você vê que esse nosso bate-papo está tão simples de entender. Então, obrigada, viu, por estarem falando de uma maneira que fica legal, né? Da gente poder conversar e passar para o público, né? Muito obrigada, viu? Então, vou falar um pouquinho sobre desafios de uma gestão nesse espaço que é tão interdisciplinar. Olha, Cláudia, eu acho que o grande desafio que nós tivemos e agora estamos mais ou menos, eu acho que esse desafio já foi mais ou menos superado, que foi fazer a adequação do polo de São Carlos ao formato do Instituto de Estudos Avançados de São Paulo. Porque até então ele sempre trabalhou de uma forma distinta, sem o regramento que o Instituto de Estudos Avançados de São Paulo exigia. Então, eu digo isso, que a nossa gestão colocou o Instituto de Estudos Avançados na regra do Instituto de Estudos Avançados de São Paulo. Colocamos o polo dentro dessa regra. E isso eu falo porque eu acho importantíssimo, porque só agora, por exemplo, os nossos grupos estão na página do IA de São Paulo. As nossas ações aparecem dentro da vida do polo do Instituto lá de São Paulo. Então, isso para nós, ainda, às vezes a gente encontra algumas pedrinhas no caminho para resolver, mas isso é uma coisa que já está praticamente dentro do eixo. E então, eu acho que o nosso desafio continua sendo, eu tinha dito reconstrução, mas eu vou falar na construção do IA, do Polo IA de São Carlos. Eu falo isso e sinto exatamente isso. Não sei se o Davi tem alguma coisa para complementar, mas eu acho que a construção do nosso polo, como ele merece ser, sem desmerecer o que foi feito até então. Mas ele passou a existir como polo, Instituto de Estudos Avançados, o Polo de São Carlos. E visto lá por São Paulo. Visto por São Paulo. Entendi. E você tinha mencionado também, né, Cláudia, que pode existir uma certa invisibilidade do polo aqui, né? Por vários fatores. Eu concordo com você de que ela existe e por outro lado, ela também é feita essa história de episódios muito interessantes, né? Que a gente até poderia, naquilo que a gente conhece, comentar alguma coisa, né? Porque muito dessa história também, isso é uma pena, ela não foi arquivada, né? E esse é o papel importante, sabe, assim, do gestor. Eu penso assim, quer dizer, a gente não consegue construir uma instituição sem conhecer, ou mesmo construir um país, o que é que seja, sem conhecer sua história. Sim. Né? E então, à medida que esse é um desafio que a gente vem enfrentando, que é reconstruir ou construir ou dar novos direcionamentos, ao mesmo tempo em que a gente constrói
essa memória, resgata episódios do passado e também deixa registrado aquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão é uma... Assim, bem injusto. Né? Vejam, 1997, né? Daqui a 2 anos, serão 30 anos. Como é que a gente constrói essa história? Essa linha de tempo, né? De lá até cá. Então, esse é um desafio da gente se reconhecer como instituto aqui em São Carlos, projetá-lo não só para São Paulo, mas projetá-lo aqui. Gente, e a gente começou falando sobre isso. É uma história linda dos institutos de estudos avançados no mundo, na USP, né? Quando eu penso em movimentos de redemocratização, nas novas bases de uma estrutura acadêmica, né? Tem tanta coisa que parece que a gente achava que estava num passado lá escondido, que estão voltando. Então, esses espaços na universidade me parecem ser muito, muito estratégicos da gente construir conjuntamente. Então, veja, não é só uma responsabilidade da Beth, minha e do corpo de servidores, mas inclusive do campus. Engajamento maior. Porque né? Vejo, de todos os campi da universidade, nós temos o primeiro polo. Né? Mas ao mesmo tempo com um horizonte muito, eu sou muito otimista. Promissor. Com um horizonte muito promissor, né? E que a gente vai construir. Eu estou de fora e já falei. Quando eu falo do IEA, eu falo sempre com um brilho nos olhos, assim, porque eu acho que são desses espaços no mundo hoje complexo e com a quantidade de cérebros que a gente tem aqui, que, poxa, gente... É até um desperdício isso não acontecer. Vamos juntos, entendeu? Sim, sim, correto. É isso que a gente espera. Sim. Vamos cada vez mais falar do IEA, estamos aqui para isso. Então, quando tiverem novidades, novidades, venham. É um trabalho de a gente reconhecer qual é o papel do polo dentro de todo esse outro organograma do Instituto de Estudos Avançados. Você tem que saber qual é o papel do polo. Sim. O que o polo tem que fazer e o que o polo não tem que fazer. Então, a gente sabe, por isso hoje eu acho que a gente, olhando para esses nossos 2 anos de gestão, eu acho que a gente já caminhou bastante e a gente tem muita coisa para mostrar, já que a gente já fez. E eu acho que até o final a gente espera ter muito mais, né? Sim. Muito mais. Coisas muito simples, por exemplo, o Polo não tinha um website. Mas o UBEM hoje tem um website e está sendo aprimorado. Eu percebi porque eu fui buscando, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai buscar links, né? Algumas informações a respeito. Ele não estava presente nas redes sociais. Então, são desde coisas que parecem ser de pequena monta até... que a visibilidade aumenta, né? Tendo essa abrangência até um pensamento maior. estratégico, assim, de como você ocupa um espaço que é um espaço que não está totalmente dito na universidade como tem que ser ocupado. Né? Que é esse espaço de invenção, de novas propostas. Como que vocês enxergam o papel da universidade na sociedade, a partir do que é feito do polo, então? Quer começar? Não, pode começar você. Olha, eu acho que assim, a gente está num mundo em que, como a gente mencionou, né, ele está cada vez mais complexo. Então, por um lado, a gente fala de inteligência artificial, né, e por outro, a gente também está discutindo o nosso passado ancestral, que a gente ainda, e presente inclusive, né, com essas outras formas de saber. A gente tem questões, se a gente abre os jornais hoje, a gente está vivendo uma guerra de taxação brutal e que vai transformar o mundo, me parece, radicalmente, com questões locais que dizem respeito a essas ilhas de inovação, numa cidade que também tem alguns índices de muita precariedade. Então, se a gente olha em termos de escalas, a gente tem problemas locais, regionais, nacionais e outros. A gente tem pesquisadores aqui no campus e em São Carlos trabalhando com problemas nessas escalas, né? O desafio, me parece, do IEA é como trazer outras abordagens, né? Que são essas abordagens que, eu acredito, o mundo também está precisando. Né? A gente tem, vou citar, ontem estávamos conversando, né? Uma conversa muito bacana sobre método científico, né?
E a gente tem algumas ciências que tem o método cartesiano. Ele funciona para algumas formas de produzir conhecimento, mas não para todas. Então, só o fato da gente tentar olhar, né, não só a partir de disciplinas diferentes, mas a partir de métodos diferentes de conhecer e produzir conhecimento, acho que são oportunidades importantes para fazer face a esses desafios que se colocam. Parece ser algo muito abstrato, né, essa coisa que eu estou dizendo, mas no fundo é o seguinte, eu acho que a gente precisa olhar, a gente tem esses problemas todos, eles são desafiadores, mas são oportunidades, né? São oportunidades para a gente se inserir de uma maneira que a gente ainda não se inseriu, né? E tem parceiros utilizar aqui. o problema com algo que você possa resolver um pouco de alguma mais maneira. Da realidade Sim. do mundo, né? Da realidade das pessoas, Sim. da realidade da sociedade e tentar trabalhar, atuar um pouco nessa direção, né? E os planos para os próximos anos no Polo? Já existe, assim, eu acho que existe, uma sim. meta? Na realidade, eu acho que esse plano da construção do polo, né, de acordo com a estrutura organizacional do IA, isso aí já está em andamento. O nosso grande plano nesse instante vem pela criação da cátedra, que ela vai ser Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, né? A gente também está trabalhando, como o Davi já disse, na ampliação dos grupos de pesquisa e estudos. Vamos fazer esse evento, né, do sabático, buscando esse plano dentro do plano de crescimento, né? Manter anualmente um sabático, né? Pelo menos um sabático por ano. Normalmente a gente não consegue mais do que isso, porque, de um modo geral, São Paulo abre 6 sabáticos por ano. Então, geralmente vai um para Ribeirão, um para cá, e devido ao tamanho da unidade de Butantã, eles acabam ficando com quase com 4, né, o que é justo. Mas pelo menos um sabático para cá, a gente já tem há 2 anos já, é o segundo, e eu acho que daqui para frente tem que ter essas pessoas, os docentes daqui interessados. Além do sabático, quando às vezes eles não conseguem entrar como sabático, existe a possibilidade também de eles trabalharem como professores subsidiários. Isso significa porque o sabático, para ele entrar no programa, ele tem que pedir afastamento, a unidade tem que afastar ele das atividades didáticas e das atividades de gestão. Ele pode só manter as atividades de pesquisa, para que ele possa realmente ter um ano dedicado a esse trabalho que ele vai fazer, essa criação, enfim, o trabalho que ele está propondo, e ele possa se dedicar 100% plenamente ao trabalho que ele está desenvolvendo, sem ficar se preocupando com aulas nesse momento, com atividades de gestão. E o subsidiário, ele pode, às vezes termina o ano sabático, eles podem ficar só por 1 ano no sabático, e aí às vezes eles querem continuar, então eles podem manter a atividade acadêmica, mas eles continuam ligados ao IA como subsidiário. Então eles vão desenvolvendo um pouco mais lentamente essa atividade, mantendo algumas relações, algumas interações com outras pessoas, com colaboradores, e vai mantendo isso. Então eles conseguem continuar ligados ao IA. E a gente também vai trabalhar na criação da residência, né? E sempre continuando com nossos eventos e tentando crescer em eventos e divulgação do nosso instituto, que eu acho que é importante. Eu acho que são esses os nossos planos de continuidade. Não sei se o Davi quer falar um pouco A residência foi mencionada, né? Eu acho que é importante explicar, né? Porque o que é a residência? A gente está muito acostumado com residência médica, né? Ou residência na área da saúde. E não se trata disso. Tem todo um universo de residências que não são da área da saúde. A gente tem, por exemplo, as residências na área de arquitetura e outras, por exemplo, atuando com comunidade de baixa renda. No caso específico, a gente está propondo uma residência Arte, Ciência e Tecnologia, que é uma possibilidade de atuação conjunta entre cientistas e artistas. No Brasil existe só uma, e ela não é tão antiga assim, né? Fizemos um mapeamento e elas passaram a existir de uns 10 anos para cá em instituições de ponta no mundo, né? No MIT, em Harvard, então mesmo na Alemanha, no Japão. Qual é a ideia, né? De novo, é de friccionar essas formas de pensar diferentes. Então eu posso ter, por exemplo, um físico junto com um artista, ou esse artista entrar junto com alguém da computação e proporem trabalhos conjuntos, né? Não depende de nós só a criação dessa residência, né? Nós estamos numa comissão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, fazendo ajustes numa normativa de 2015
para que essa residência artística, não só a gente, como também um ex-diretor do Institutos Avançados, o Martin Grossman, a ex-diretora do Maria Antônia, a Lúcia Maciel, no sentido de dar corpo para essa normativa, para que essas residências possam, de fato, existir na universidade. Então, não é só uma normativa para o nosso IEA. É uma novidade, né? Isso. Será uma normativa, né, para a USP toda. Está ainda em trâmite. Tá. Então, eu estou aqui correndo risco, porque a gente, na semana passada, estava numa reunião ainda, ajustando documentos, tem que passar pelo conselho, pela PG. Você sabe, já te ouvindo, né? Já está ficando a gente torce muito para isso, porque esse projeto está embasado no mapeamento de instituições de ponta no mundo. E que a USP poderia ser a primeira a ter um programa de envergadura nessa área. No Brasil, né? E no Brasil. Porque na Universidade Federal de Goiás, onde existe, é de um grupo de pesquisa específico, não é um programa institucional da universidade, né? Então, nos parece ser algo muito estratégico nesse momento e o polo está ali representado, acho importante. Gostei, gente. Eu tô aqui assim. A Juliana só que está sorrindo ali do outro lado, né, Juliana? A Ju é nosso braço direito. Mas tá feliz, né? Porque as coisas estão acontecendo, né? Tá fervilhando. Como que é para vocês agora, pessoalmente, né? Fazer parte de um espaço como o IEA, hein? Agora eu quero ouvir assim, de dentro para fora. De dentro para fora. Eu vou falar do meu coração, assim. Eu sinto realmente muito orgulho e honra de ter a oportunidade de estar dentro, de participar de uma instituição do porte da envergadura do Instituto de Estudos Avançados, com tantas reflexões, em tantas temáticas distintas de importância social e de importância acadêmica, de diversas importâncias. E, ao mesmo tempo, estar no IEA hoje, na coordenação, eu tenho todo esse orgulho, essa honra, mas eu também sinto, de certa forma, uma responsabilidade e um desafio que nós nos propomos, né? A gente está trabalhando bastante, a nossa coordenação ela é completamente compartilhada, mas eu considero que a gente tem uma responsabilidade e o grande desafio é transformar esse polo realmente numa unidade que seja pujante e que ela atinja o destaque intelectual que ela merece e que ela deve ter, porque ela tem capacidade para isso. Eu acho que é isso. Eu me sinto muito feliz de poder estar lá e vivenciando isso hoje. Que orgulho, né? Eu sinto. Não é? É isso aí. Eu faço coro ao que a Beth mencionou, né? Em termos pessoais, eu sou ex-aluno dessa escola, né? Eu sou ex-aluno do campus, minha formação toda é feita aqui. Eu sou filho de pais que também são uspianos. Então, ajudar a construir institucionalmente um espaço tão bonito como esse, de fato, só pode nos honrar, né? E a hora que a gente olha a trajetória desse instituto, né, com os grandes pensadores, a Beth citou alguns e tantos outros, nós tivemos uma lista gigante, né, também de pesquisadores estrangeiros. Você fala, olha, essa universidade é uma potência e esse instituto, né, quando ele foi criado, até diziam o seguinte, é uma universidade dentro da universidade. Ele é esse espaço que, de novo, assim, dá brilho nos olhos, porque esse lugar é uma universidade que eu acredito, que é uma universidade que se coloca a pensar grandes problemas, também se coloca a pensá-los com uma perspectiva de criação, né, de colaboração com a sociedade. Então, eu acho que temos desafios, acho que todos os institutos têm, a universidade tem também. Nós temos os nossos, às vezes parecem ser um pouco maiores do que a nossa perna, mas como a Beth disse, assim, com essa equipe enxuta, com essa colaboração, em 2 anos a gente já percebe uma transformação significativa, né? Temos mais 2 à frente e a gente sabe que assim, as pessoas passam e a instituição fica, né? Não o contrário. E que a gente consiga deixar um pequeno legado para que esse voo aí continue sendo bonito. Vocês estão construindo, né, toda essa história para isso, né? E a gente acredita que esse IA vai ser
uma unidade, não dá para dizer que é uma unidade, um centro muito bonito. Um centro... Eu acho que é um espaço democrático, que talvez muita gente ainda não tenha percebido isso. Sim. Aqui, eu acho Que é um sim. espaço democrático, que pode ser visto, utilizado e, vamos dizer assim, entre aspas, abusado um pouquinho para poder chegar lá e falar, poxa, eu quero fazer uma coisa aí também, Sim. não é? Eu acho que um espaço de livre pensar. Que falta é isso, pensamento livre, né? Deixar que a pessoa vá lá e se sinta parte, não é? Isso sim. O professor ia falar dos livros, fica à sim, vontade. então, nós não citamos, mas o Instituto de Estudos Avançados, ele publica a revista Estudos Avançados, né? Mais de 100 já está no número 110, se eu não me engano. Você eu trouxe esse ficar paradinho, focando isso. Eu trouxe esse em especial, número 73, ele foi publicado em 2011, porque ele conta aqui a história dos institutos de estudos avançados no mundo. Como as pessoas têm acesso? Também está disponível na internet. Tá? Nós temos uma biblioteca no Polo, esse é um exemplar único, então ele não pode ser retirado, mas pode ser consultado lá. Ótimo. Recomendo, tem uma história linda. E o outro... Só um comentário com relação à revista, ela é uma das revistas que tem a maior... Acesso no Cielo. Uma das revistas de maior acesso do Cielo é a revista de estudos avançados. Olha só. E pelas estatísticas, por um público acadêmico e não acadêmico. Por ambos. Sim. Que bom. Isso muito, é bom, porque muito. a pessoa realmente está curiosa, está interessada em saber. E também, entrando no site, vocês vão saber as normas para publicação. Ela é aberta para qualquer pesquisador do Brasil e de fora para que envie os seus artigos também, né? Passarão por revisão por pares e tudo mais. Esse é um livro recente, né? Publicado, foi lançado neste ano aqui, com... Avançados em quê? Avançados Olha lá, em que quê? pergunta interessante. E é uma pergunta, sabe quem faz essa pergunta? É Florestan Fernandes, num dos eventos, né, de inauguração do IEA, porque ele, então o que é isso? Então, se vocês são avançados, nós estamos na retaguarda, né? E aí ele gera todo um debate. Por causa disso. Não é assim, olha, somos vanguarda e vocês retaguarda, muito pelo contrário, né? Acho que inclusive o avançado, ele tem um tanto de provocação. Legal. Esse livro é um compilado da história do IEA USP, então ele não tem esse histórico aqui, que eu tinha mencionado, e ele inclusive inclui os polos, né, com as suas coordenações, as suas atividades anteriores. Ele foi editado pelo professor Ari, o ex-diretor do Instituto de Estudos Avançados, e pelo, eu não quero esquecer o nome, mas é muito bacana, e o Ronei Citronovski, que é um historiador, que é convidado a compor junto com a Ari essa narrativa. E o acesso também do livro. se consegue também da mesma maneira. No portal de livros abertos da USP, é só colocar Avançados em que vocês podem baixar o livro. Já Recomendo. falamos sobre esse portal, gente, é riquíssimo. Não deixe de entrar, por favor. Vamos reforçar aqui, né? Então, vamos aproveitar o momento para a gente ver primeiro o site do IEA, na tela aqui para todo mundo ver como que ele funciona, certo? Olha lá, falou do ano sabático, ele está ali, os últimos eventos. Então, o primeiro link ali é a USP Polo. A gente tem a histórico das coordenações, a coordenação atual, a equipe, a história, tanto do Polo aqui quanto dos grupos anteriores, e o link para o IEA em São Paulo. Aqui é um excerto de um texto que está exatamente nesse número, escrito pelo professor Sérgio Mascarenhas, professor Ivone Mascarenhas, dando o histórico, lá em 2011, do que tinha sido o trabalho deles desde 97. Entendi. E lá tem mais informações. Os grupos atuais, o programa Ano Sabático, as chamadas para o Ano Sabático. Em 2024... o Júnior depois vai passar por ali, programa Ano Sabático, Pesquisador Sabático 24, aí vai aparece o Rui e o resumo da pesquisa dele. Que bacana. Que ótimo. Em seguida, tem as cátedras. A cátedra, esse é um espaço que, como vocês veem, ainda está em Espero construção. Que no próximo podcast. Em breve teremos mais notícias, ótimas notícias. A nossa agenda. Divulgar aqui junto.
uma está agenda que combinada. está desatualizada. É sempre difícil manter a agenda atualizada, né? Porque a vida corre mais rápido do que a possibilidade de Caramba. colocar aí. Mas calma, então, calma, a ideia é muita que é o calma seguinte, nessa hora. é a gente sempre ter um indicativo para o público. Tá, do A que gente vai não acontecer. se restringe a isso, mas Tá. do que vai acontecer também para que se programe. Entendi. Mas sempre essas informações, elas aparecem lá na home, e a gente tem notícias aqui, isso é um detalhe importante, Tá. a gente tem notícias que a gente garimpou na internet desde quando a gente encontrou, porque, como eu disse a você, é um polo que se ressente da falta da sua história, em termos de relatos, documentos, pessoas. O que nós temos na nossa história compilado, então você vai lá no finalzinho, então tem lá as primeiras notícias de quando o polo apareceu no jornal da USP, também no site do IA em São Paulo e assim por diante. Dá para conhecer um pouquinho daquilo que já foi feito, as pessoas que participaram. Não se preocupem que vai estar na descrição do nosso vídeo lá para vocês também terem acessos, viu? E fotos, temos algumas, Júnior, para a gente demonstrar aqui para todos? Ah, eu pedi uma foto do IA, olha lá. Juliana que tirou, Juliana? Muito bom, é aí. O nosso espaço é esse pedacinho aí embaixo. Nós temos algumas salas, uma sala de projetos, salas da coordenação, e o auditório do Centro Cultural, ele é um auditório compartilhado. Fiquei sabendo, bacana. Sim. Exposição? Essa exposição Alfredo Bose, que aconteceu... Esquecemos de falar da exposição Alfredo Bose. Nós que trouxemos. Ótima oportunidade. Pode falar. Pode falar você. Então, o Alfredo Bose, ele é um desses grandes um literato, né? Alguém que um pensador do Brasil a partir da literatura. Essa exposição foi concebida pela filha dele, a partir de material pessoal e acadêmico. A gente trouxe a exposição para cá depois do percurso dela no Maria Antônia, adaptando para o espaço do Centro Cultural, e tivemos uma abertura muito, muito bonita. Assim. A gente teve o filho dele, a partir da perspectiva, né, da família, o professor Ari, a partir da fortuna intelectual dele na universidade, e também uma professora que agora, a Diana Junks, que é da literatura aqui da Federal, e que tem um trabalho de reflexão sobre o Bose. O trabalho dele. Então, a gente teve essa complementaridade na mesa de abertura. Foi muito rico, porque é um material em primeira mão, né, e que a história do IA circulou por aqui. Que bom. Né? Tá vendo? Teve a oportunidade de falar sobre. Sim. Isso é outra foto dos diálogos avançados. Uma das mesas. mesas, né? À esquerda, o professor Adilson, que é o diretor do IAE da UFSCar. Professores participantes conosco. Muito bem. E a abertura do Diálogos Avançados com o Kazé Angatu, que é uma liderança indígena de Olivença, no sul da Bahia. Esse foi o dia que eu fui apresentar. Isso, você se lembra, né? Sim. E que hoje, por acaso, ele está no campus fazendo a abertura do ano letivo do IAL. Aula magna? Né? Aula magna do IAL. Verdade. Né? Sim. Tá aí novamente. Eu vi lá no informe geral. Aí o Rui. O professor Rui, que foi o nosso pesquisador sabático. A mesa. Temos que tirar uma foto, eu na nossa equipe, você, a Ju, né, para botar a equipe do EA. Isso aí. Natalina, que agora está conosco. Olha lá, está apresentando. Tá ótima a Natalina lá também. Aí a mesa de abertura, com o pró-reitor e o pró-reitor adjunto, o professor Ari, o professor Rui. Aí depois as mesas conforme vão acontecendo o evento, né? Muito bom, muito bom. A gente já fez um passeio até com as fotos aí para entender tudo que a gente falou de um pouquinho de cada coisa. E para fechar, que mensagem que vocês gostariam de deixar para quem quer se envolver com pesquisa e inovação de uma forma mais ampla? Aí eu já vou pedir para vocês olharem para a câmera mesmo, porque aí é uma mensagem direta para eles, né? Bom, eu não quero falar primeiro? Pode falar. Não. Bom, e na realidade, o Instituto de Estudos Avançados, ele é um espaço, né,
de pesquisa, de livre pensar. É um espaço que está aberto para receber todos vocês, todos os docentes, não docentes, pensadores, especialistas. A gente tem oportunidade para todos. Lembrando, né, que ele sempre, como eu já disse, motivado pela criatividade intelectual, e sempre que seja, né, processos e projetos que sejam transversais, interdisciplinares, porque essa é uma das, não exatamente obrigatoriedade, mas é sempre muito desejável que os projetos aconteçam dessa forma. E então, eu também digo que o IA está de portas abertas para quem quiser ir conhecer, é só chega lá, tem sempre um cafezinho à disposição para que seja tomado, e nós teremos o maior prazer em recebê-los, conversar com vocês, explicar alguma coisa que tenha ficado com dúvida. E agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo algumas informações acerca do nosso polo. Muito obrigada. Isso que a gente que agradece. Com certeza, aprendemos muito. Bem, eu reforço o convite que a Beth faz a vocês para nos visitarem, acompanharem as atividades pelo site, pelas redes sociais, as gravações no YouTube, seja público acadêmico ou não acadêmico. Não se sintam pressionados, né? Aquele que não é acadêmico, venha conversar conosco, né? Nos interessa muito estabelecer contatos e diálogos diversos, né? Porque a gente também, o IA é essa zona de risco, né? É esse lugar também que está aberto, num certo sentido, para o desconhecido, né? Isso desde da sua origem. E então estamos abertos para recebê-los, para que vocês estejam nos eventos. Se querem participar também da equipe com a formulação de projetos de grupos de pesquisa, de grupos de estudo, também serão muito bem-vindos. E que vocês, então, estão sendo chamados, num certo sentido, a participar dessa história que é tão bonita, né? Uma história que dialoga com a história da universidade, com a história da própria constituição da universidade no mundo, né? Com a produção de conhecimento. E só pode dizer que assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Então já se considerem muito bem-vindos, para além do café, tá certo? A gente tem café, mas também tem pesquisa. É isso aí. Cláudia, posso só aproveitar? Eu gostaria de... Claro. Só não posso deixar de agradecer a nossa equipe, né? A Juliana que está aqui, a Natalina que está lá e a Rosemary que trabalha conosco, comigo e com o Davi. Eu acho que eles são... A gente é uma equipe, como já disse, bastante enxuta, mas a gente tem conseguido bastante conquistas, né? E só lembrar, né? Dizer mais uma vez que todos são bem-vindos a vivenciar essa experiência maravilhosa que pode ser o IA. Obrigada. Bom, gente, olha, para mim, eu acho que para todos, foi uma conversa rica, muito inspiradora. Fica claro que o IA é um espaço que ultrapassa fronteiras, né? E conecta áreas, conecta pessoas, ideias e ainda propõe novas formas de olhar para os desafios do nosso tempo. Olha que interessante. Então, só agradecer mesmo imensamente a professora Elizabeth Assaf e ao professor Davi Sperling por estarem aqui com a gente. Obrigada, Juliana, também, da comunicação, lá do campus, que é do IEA. É bacana a gente ter o pessoal sempre da comunicação das várias áreas, né, do campus, do instituto, sempre aqui dando uma força para a gente. Fundamental. Então, vamos sempre trocar ideias. Valeu demais, viu? Tudo, né? Muito obrigada. Obrigado e se você, você que está aí do outro lado curtiu esse conteúdo, já sabe, né? Curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com quem também tem interesse por ciência, inovação e universidade pública, tudo isso, tá? Então, não esqueça. E na sequência, continue por aqui para saber sobre os eventos que a USP São Carlos oferece. O quarto colóquio Habitat, Cidadania e Agroecologia no Campo, nas Águas e Florestas vai acontecer de 2 a 5 de dezembro na UNB, Universidade de Brasília. O evento conta com a parceria do IAL, Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP de São Carlos, e tem como tema ocupar, conquistar e habitar os territórios rurais em disputa no Brasil e na América Latina. O objetivo é debater a questão da habitação nos territórios rurais. Você pode saber mais e também se inscrever no site do colóquio que está aí na tela para você, tá?
E você pode também visitar a exposição gratuita Astrofotografia no Centro Cultural da USP São Carlos até o dia 24 de abril. A mostra itinerante une ciência e arte para promover a divulgação científica na área da astronomia e destaca a importância das astrofotografias como ferramenta de pesquisa. Vem explorar então o universo por meio das lentes da ciência? Detalhes? É só acessar sãocarlos.usp.br. Que tal você conferir alguns horários de atendimento dos espaços e serviços do CDCC, o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos? Você sabia que pode utilizar a biblioteca do CDCC? De terça a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Mas se para você é melhor aos sábados, tudo bem, a biblioteca fica aberta das 9 da manhã até o meio-dia. Acesso livre, gente. E também existe a sala de informática, que é aberta ao público em geral às terças-feiras, das 9h10 da manhã até o meio-dia. E também fica aberta às quartas e quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde. Aproveite a oportunidade, hein? E o tradicional Cineclube CDCC acontece aos sábados, sempre às 8 da noite, no auditório do CDCC. E o filme que vai ser exibido amanhã, dia 12 de abril, é O Homem-Elefante, um drama biografia de 1980 que conta com John Hurt e Anthony Hopkins no elenco. Olha que interessante. Sem contar, claro, as atrações que você pode curtir no Observatório Astronômico Dietrich Schill. Por exemplo, a sessão Astronomia acontece aos sábados às 7 da noite. E neste sábado o tema é Como sabemos o tamanho das estrelas? Boa pergunta, né? Na sequência, você pode juntar a turma para observações noturnas do céu. Das 8 às 10 da noite, não só aos sábados, como também aos domingos, no mesmo horário, viu, gente? Então, imperdível. E se você é fã do Cine Observatório, lembre-se de se programar aos domingos às 4h30 da tarde, um pouquinho mais cedo. O filme que será exibido neste mês de abril é Contato, inspirado no romance homônimo de Carl Sagan. Bom demais, né? E vou dizer para você que melhora, viu? Porque todas as atrações do CDCC são sempre de graça. É isso aí, você não paga nada, junta a família, os amigos e não deixa de comparecer, né? Que a gente sempre fala, né? Universidade pública, gratuita e aberta a você. Então, vem para a USP. O CDCC fica na rua 9 de julho, 1227, aqui no centro da cidade. Já o acesso ao observatório é feito pela Avenida Doutor Carlos Botelho, 1465. E para acompanhar as notícias e novidades, siga cdcc.usp nas redes sociais, Facebook e Instagram, ou acesse o site cdcc.usp.br. Tudo aí na tela para você também. E assim a gente termina mais uma edição do Informe USP São Carlos, que é pensada para levar as melhores e mais importantes informações até você que tem curiosidade de saber, né, o que acontece aqui na USP. Então, curta, compartilhe os cortes com os principais trechos do videocast que são publicados nos nossos canais de divulgação aqui no YouTube, também no Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, não tem desculpa, tá? Em todas as redes sociais é só você acessar. E a produção do Informe USP São Carlos é uma iniciativa da Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Campus USP de São Carlos e também do CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos. E, claro, contamos com o apoio das assessorias de comunicação. Já falei hoje da Juliana do IEA, então todas as assessorias aqui sempre bem-vindas das unidades aqui do campus. Muito bom ter a sua companhia e, é claro, a gente se vê sim na próxima edição do Informe USP São Carlos e eu espero você. Até lá!